tem pedido graça ao Senhor, né? Aleluia. Sem ambição. Porque nós que estamos na liderança da obra, nós transmitimos para as pessoas aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos preocupados só com o que os nossos olhos físicos estão vendo, o povo também vai preocupar somente com o que os olhos físicos estão vendo. Não vai ter aquela muita importância para as coisas do reino. Então, nós que estamos de frente à obra do Senhor, nós temos que andar na torre da vigilância, né? Para que nós não venhamos ter esse espírito da ganância, esse espírito aí de querer só se dar bem. Nós temos que observar, meus irmãos, muito das vezes. Aleluia. É muito bom a gente se dar bem na vida, crescer na vida. Mas o melhor ainda é nós crescer no mundo espiritual. Crescer na presença do Senhor, sem ganância, sem preocupar muito com as coisas terrenas, porque nós preocupando com as coisas de Deus, Deus ele vai suprir as nossas necessidades e vai ajudar nós a apacentar o rebanho, a cuidar das ovelhas com mais amor, com mais zelo, com mais cuidado, sem interesse. As coisas do Senhor não podem ter interesse. Vocês têm observado como que está o Evangelho nesse mundo que nós estamos vivendo? Como que o interesse está batendo mais forte do que preocupar com a vida da pessoa, com o bem-estar, com a vida espiritual da pessoa. Muitas das vezes o que os olhos físicos estão vendo está muito bem, mas sim o espiritual. E o oculto? O inimigo ele vem sapatinho de algodão, meus irmãos, trazendo aquilo que faz os nossos olhos a brilhar. O inimigo, meus irmãos, ele vai enviar membros para a igreja com a vida toda atrapalhada, com um dízimo altíssimo. Mas como assim? Vai enviar e Deus vai permitir que isso aconteça para ver o caráter da liderança da igreja, para ver que tipo de pastor está pastoreando as ovelhas. Será que esse pastor está preocupado somente com a sua conta bancária, em encher o bolso, ou está preocupado com a vida espiritual, com aquilo que está oculto, arruinando a vida das pessoas? Então nós temos que preocupar, meus irmãos, nós temos que ficar alerta, andar na torre da vigilância. Porque bondade demais, nem toda bondade demais vem de Deus. Quando, meus irmãos, observar algo que está sendo bom demais, pessoas aproximando com muita bondade, oferecendo muita coisa, desconfia. Desconfia dessa pessoa, fica atento. Essa pessoa não está preocupada nem um pouco com o seu bem-estar. Essa pessoa está preocupada somente com aquilo que você está oferecendo. Então nós temos que andar em vigilância. Nós temos que andar na torre da vigilância, né? Como está falando aqui, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tentando cuidado dele,
não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio. Vamos ver aqui no 1 Timóteo, o que fala? 1 Timóteo 3:8. Eu vou abrir aqui e vou estar lendo. 1 Timóteo aqui. Vamos ver se. Aleluia, Pai. 1 Timóteo 3:8. 1 Timóteo. Aleluia. 3:8. 1 Timóteo 3:8. Ó. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos e torpe ganância. Da mesma maneira, os diáconos, os presbíteros, cooperadores, os levitas, não podem ser cobiçosos, não podem cobiçar as coisas do próximo, né? Não pode ser ganancioso, porque essas coisas é tudo procedência do maligno. É tudo procedência do maligno. Ambição por dinheiro, ensino para quem administra a obra de Deus e quem receba sustento adequado da igreja. Tem muitos pastores que vivem da obra, é sustentado da obra do Senhor. Mas só, meus irmãos, que tem muitos que aproveitam da situação. É de direito, sim. O pastor que não trabalha fora, que vive fixo somente para a obra do Senhor, ele vive ali. Você pode vir na igreja a qualquer hora, ele precisa de uma oração, que ele vai estar ali, ele vive uma obra. É errado, é pecado? Não, não é pecado. Ser sustentado pelo Senhor, aquele que vive, que faz a obra do Senhor, não é pecado, não está fazendo nada demais, de errado, porque o que entra na casa do Senhor é para isso. Mas só tem muitos tirando aproveito em cima daquilo que Deus está abençoando. Então nós temos que andar, meus irmãos, vigiando mesmo. Porque Deus, Ele quer bênção para todos nós. Mas como que o rebanho vai ser abençoado se está sendo, meus irmãos, acompanhado por uma pessoa torpe, ganancioso, que quer sugar tantas ovelhas, que só quer crescer, crescer, crescer no mundo físico e não está nem aí para a vida espiritual, para o oculto da vida das pessoas. Glória a Deus. Então nós temos que vigiar mesmo, tomar cuidado e observar que tipo de pastor eu estou sendo pastoreado. Que tipo de liderança eu estou sendo liderado? Eu fui chamada, meus irmãos, eu não sei falar bonito, eu não sei pregar, mas eu fui chamada, meus irmãos, para falar aquilo que Deus fala, que Deus manda. Tanto aqui na igreja que eu congrego, quanto nos lugares que eu vou visitar, que eu sou chamada para pregar. Eu não me importo se não vai me chamar mais para pregar. Eu não ligo, mas Deus manda eu falo mesmo. E nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos ser gananciosos, não.
Revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Olha a palavra do Senhor ensinando os jovens a ser humilde, a ouvir, ensinando para nós também, não só para os jovens. Vocês já observou? Tem pessoas que é difícil você conversar, bater um papo com ele. Tem pessoas que às vezes você vai falar um negócio e já vê com o outro em cima. Nem esperou você terminar de falar, já. Tem pessoas que não deixam você falar, que não sabem te ouvir. Então a palavra do Senhor está ensinando aqui a ser humilde. Por mais que você está certo, ouve. Pega o que vai ser bom e o que não é. Isso é uma pessoa humilde. Eu já sei tudo, mas eu quero ouvir. Glória a Deus. Mas tem pessoas que só o sangue do Cordeiro. Às vezes você não consegue nem conversar. Então essa geração de hoje, então, tem jovens que é difícil você conversar com ele. Assim como tem adulto que é difícil você conversar com ele. Assim como tem criança também que é difícil você conversar com ele. Né? Mas a palavra do Senhor ensina a ser humilde. A humildade deve ser um sinal distintivo de todo o povo de Deus. E a ausência de orgulho de si mesmo, a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito para aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela ensina, ela ensina nós o tempo todo. Graças a Deus. O tempo todo a palavra do Senhor está ensinando. Olha o que fala aqui no 8, no 6, aqui no 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui. Enquanto nós estamos ali arrastando, humilhando, vocês pensam que Deus está lá de seu olhos fechados, dormindo? Não. Ele está vendo a nossa humilhação. Então, quanto mais nós humilhar para Deus, gente que não se humilha para Deus, não, meus irmãos. Que fica se humilhando para mulher, para homem, fica se humilhando para pessoas, para patrão, em vez de se humilhar nos pés do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Não se humilha no pé de Deus, mas fica se humilhando no pé de qualquer coisa. É Deus é que faz tudo acontecer na nossa vida. É Deus é que tem o melhor para mim e para você. Em nome de Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Prostra diante de Deus, ora, pede Ele para levar toda a ansiedade. Pede Ele para tirar, porque Deus Ele não trabalha no meio de ansiedade. Amém, Jesus. No meio de pessoas que estão com pressa, querem passar na frente dele. Pede Ele, leva, arranca essa ansiedade do meu peito e faça a tua vontade na hora que o Senhor quiser. Aleluia, Jesus. E sede, vai orando e vigiando. Olha lá no 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vocês pensam que o capeta vai parar? Não vai. Ele só não vai destruir porque a sua mão já
onipotente, a sua vida, a sua casa. Glória a Deus. Enquanto estiver debaixo das mãos de Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua parentela vai estar guardada. Glória a Deus. Mas o diabo vai estar o quê? Bramando, rugindo como um leão, para encontrar uma brechinha para ele cair para dentro. Glória a Deus. Ao 9. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, mesmo que eu passe, que o pastor Gilberto passe, que o missionário Lindomar passe, que o missionário Geraldo passe, então todos os nossos irmãos passamos no mundo aflição. Mas nós estamos guardados debaixo das asas da sombra do Onipotente. E olha o que diz lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, mas todo mundo, o mundo, as pessoas que vivem no mundo, está no maligno. Porque não tem como servir dois senhores. Ou serve Deus, ou serve os deuses de Baal. Aleluia. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser dominador do mundo. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser dominador do mundo. E ele domina o mundo inteiro. Tem pessoas, quando a gente vai falar, eles acham ruim. Os índios que não estão na presença do Senhor, eles não gostam de falar não. Ele domina o mundo inteiro, percorre a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão em Cristo. Então, além, meus irmãos, desses demônios que está aqui, ó, rodeando aqui, rodando aqui, tem os dos ares também, né, que fica lá, né, impedindo que a nossa oração chegue até o trono, né. Aí é por isso que nós temos que andar na torre da vigilância, fechando todas as brechas, não deixar brecha nenhuma, para que nossa vida não venha se arruinar, não venha cair, né, na ruína, em nome de Jesus Cristo. Deus, ele deu o Filho unigênito para morrer na cruz, para levar todos os nossos pecados. Glória a Deus. E muitas das vezes nós ouvimos, estamos vivendo a graça, então podemos fazer o que nós quisermos, porque Deus já deu o Filho dele para levar os nossos pecados. Está errado. Não vai nessa não. Não vai nessa onda de que não tem nada a ver. Porque senão, meus irmãos, vai todo mundo queimar lá no fogo do inferno. Não vai ter essa. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor, ela não pode ser torcida. Nós temos que seguir da maneira que está pedindo a palavra do Senhor. Tem pessoas servindo ao Senhor aí de qualquer maneira, fazendo até as práticas que fazia quando não era
maneira e falando que está vivendo na graça. Graças a Deus, nós temos esse privilégio de receber essa graça, esse tesouro, essa presença, essa virtude maravilhosa. Então nós temos que zelar por ela, cuidar, para que o nosso nome venha permanecer lá no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toma cuidado com essa palavrinha de que não tem nada a ver. Em nome de Jesus. Se possível, seguir em paz com todos. Mas tem pessoas que não querem ficar em paz. Mas nós que estamos em Cristo, nós estamos em paz. A pessoa não quer viver em paz, ela lá no cantinho dela para lá, em nome de Jesus, e nós com a paz do Senhor reinando na nossa vida, em nome de Jesus, até o Espírito Santo entrar lá e mudar e transformar tudo. Porque quem vai transformar e mudar é o Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente ficar insistindo, nada por esforço. Na hora certa e no tempo certo, né, o Senhor vai agir na vida de cada um, assim como Ele agiu na minha, na do pastor Gilberto, né, na dos demais irmãos. Nós acreditamos que Ele vai, né, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós acreditamos no poder de Deus, né? E Ele vai libertar nossa parentela, né? Em nome de Jesus. Nós manter firme e obedecendo as Escrituras Sagradas do Senhor, na obediência, obedecendo aos nossos senhores, em nome de Jesus. Os nossos senhores são os anjos, as lideranças da igreja, que Deus confiou e colocou para zelar, obedecendo dentro da palavra, dentro das Escrituras Sagradas. Não obedecer porque gosta, porque o pastor é legal, não, é obedecer dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, o negócio é estreito. O caminho do Senhor é estreito. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira, não. Do mesmo jeito que nós ensinamos os nossos filhos dentro de casa, que nós não queremos que os nossos filhos venham se perder, venham cair no meio da bagunça, assim nós temos que passar para as ovelhas. Nós temos que cuidar, zelar, com cuidado. Em nome de Jesus Cristo, falar a verdade, pregar a verdade, para as pessoas não serem enganadas. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo um momento complicado. O povo está fazendo da casa do Senhor de comércio, está comercializando a obra. Que vergonha uma coisa dessa! A obra de Deus não é comércio, não é lugar de comerciar nada, não. Não é lugar de vender nada, não. A casa de Deus é lugar de oração, de buscar a presença do Rei, de buscar virtude, de buscar a maravilhosa santa paz. É lugar disso. O povo está misturando, está fazendo uma confusão, uma bagunça com a cabeça das ovelhas dos povos. O povo não está entendendo mais nada, não sabe se é igreja, se está misturado com o povo de Deus, se está misturado com o povo do mundão que ainda não foi transformado, está uma bagunça. E nós temos que andar na vigilância,
28 falando, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele anda trepidando como leão. Porque é por aqui que ele achou que vai entrar. E está tomando conta das igrejas. Está dominando a casa de Deus. E o povo não acorda, não vê, não enxerga. O povo gosta daquela bagunça. Você viu como que a igreja de fulano de tal está bombando? É desse jeito que nós ouvimos, meus irmãos. É desse jeito que nós ouvimos por aí. O que tem que bombar é a presença do Senhor. É o poder de Deus, é o mover de Deus dentro das igrejas. É cura no meio do povo. O povo está dentro da igreja e a vida não muda, não transforma, você não vê cura, você não vê libertação, está do mesmo jeito. Não pode continuar da mesma maneira. Glória a Deus. Tem que abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar e trabalhar. Nada é por força nem por violência, mas nós temos que deixar. Nós temos que entender, meus irmãos. Como eu falei, nem toda bondade demais está vindo de Deus. Quando começar a passar a mão demais, alisar demais, sua cabeça desconfia. Fica esperto, toma cuidado. Aleluia, O Jesus. inimigo só fica ali, ó, maquinando devagarzinho, o povo não vigia. É segundo casamento, é terceiro casamento em cima do altar, é uma bagunça. Casamento até que a morte o separe. Eu vou falar isso enquanto eu estiver respirando em cima do altar. Glória a Deus. Quando está namorando é uma maravilha. E quer que aquela maravilha fica até... Quando está um cá e outro lá, depois que casa, que junta, meus irmãos, vem as responsabilidades dentro de casa, é conta para pagar, às vezes um trabalha e o outro não. Aí o que está trabalhando, pagando as contas, começa a reclamar que o outro está gastando demais. Então nós temos que ter o quê? Pedir a Deus sabedoria para lidar. Às vezes um é organizado demais e o outro só o sangue do cordeiro. Bagunceiro demais, toalha molhada para todo lado, sapatos espalhados para todo lado. Então nós temos que pedir de Deus para dar sabedoria para nós lidar. Aí tem pessoas que não aguentam quando Satanás começa a agir nessas áreas aí, porque ele sabe onde trabalhar na nossa vida. A pessoa não aguenta, não suporta e quer separar. Não está dando certo. Quer largar. Não fez o juramento lá na frente do juiz? Na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separa. Aí depois quer separar, quer casar de novo, ainda escuta ainda assim, ó. Você tem direito de ser feliz. Às vezes o dízimo é muito bom, né? É muito alto, o dízimo dele é muito bom. Não, você tem direito de ser feliz. Não se preocupe. Foi ela que te largou, foi ela que te traiu. Você está no direito de casar de novo. Está desse jeito, meus irmãos. Está uma pouca vergonha. Se não teve capacidade de segurar o casamento que Deus fez, que Deus preparou, vai ter condição de segurar o que o capeta está organizando?
Então, meus irmãos, nós temos que viver pela fé. É fé em Deus, nós não podemos perder a fé, porque é a fé que vai nos ajudar a passar por isso tudo, a enfrentar tudo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós não podemos deixar que nada venha balançar a nossa fé. Porque Deus ele não prometeu facilidade para ninguém, não. Deus ele prometeu, mantenha firme, que eu te darei a vitória. Mantenha na perseverança. Persevera, porque a única certeza da nossa salvação é mais perseverar no caminho reto. Enquanto nós estivermos andando no caminho reto, meus irmãos, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Mas não adianta estar aqui pregando, falando do amor de Deus e começar a desviar. No outro dia eu estou aqui de novo, pregando, está arrependido em nome de Jesus, eu quero pregar e seguir na direção de Cristo. No outro dia eu estou aqui pregando, falando do amor de Deus, e depois eu estou aí, ó, dando a caída polida. E aí tem pessoas que fazem isso. Mas eu gosto sempre de me colocar no lugar para não ouvir aquele tal de que gosta de julgar, né? Porque nós somos muito perseguidos, né? Coitadinho de nós, né? Nós somos muito apedrejados, é tanta pedrada, né? Mas essas pedras servem para nós ir subindo, ó. Quanto mais pedra, melhor, nós vamos segurando ela para nós, ó. Porque quanto mais nós estamos sendo maltratados, nós estamos agradando ao Senhor. Então nós não podemos preocupar, porque nós somos chamados para agradar a Deus. E nós agradando ao Senhor, o nosso galardão está crescendo. Em nome de Jesus Cristo. Transmitir confiança é muito bom. As pessoas têm que olhar e sentir confiança, mas tem que ser uma confiança verdadeira. Não pode ser uma confiança fingida, falsa. Tem que ser aquela confiança que você ouve e sente aquela vontade dentro do seu peito. Não, eu vou permanecer porque eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Eu vou manter os caminhos do Senhor. Eu vou parar de murmurar um pouco. Eu vou só clamar pelo socorro, pedir Deus para me ajudar. Em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito duro, é muito difícil nós ouvir aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Muitas das vezes nós sabemos que não está certo, mas nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir, não, continua assim, que vai dar certo, você vai conseguir. Mantenha do jeito que você está. Não se preocupa, não. Não é verdade? Nós queremos ouvir o macio. E muitas das vezes tem pessoas morrendo por aí porque a liderança está fazendo desse jeito. Mas a verdade, ela confronta a verdade, a palavra do Senhor. Ela bate, ela dói, mas ela muda o nosso interior. Ela molda o nosso ser, o nosso caráter. Às vezes nós não gostamos de ouvir, a gente fala, mas fulano é muito chato. Mas na hora que a gente põe a cabecinha no travesseiro, aquilo vai ser bom para mim depois. É verdade. E aí é que vai, as coisas vão o quê? De mal a
ficando melhor. Agora, quando nós ficamos ali alisando, continua assim, o negócio vai virando uma bola de neve. Aquilo vai de mal a pior. Por isso nós temos que obedecer, ouvir com atenção, obedecer, ser humilde. Porque os humildes herdarão a terra, né? O céu, vem pastor, ajuda aí. Os humildes herdarão o céu. Os mansos herdarão a terra. Nós não podemos ser soberbos, não, porque ele acredita que eu sei tudo, não, mas estão aprendendo. Nós estamos aprendendo. Você já viu que essas pessoas que vão fazer curso aí, que sobem em cima do altar, que o sangue de Jesus tem poder? Misericórdia. Estuda e sobe em cima do altar, parece que está. Meu Deus, o nariz está quase ultrapassando no telhado. Mas não pode ser assim, não. Os humildes herdarão os céus, e os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Então nós temos que aprender. Nós estamos aprendendo devagarzinho. Não adianta acelerar. Não adianta ser. Tem gente que fica acelerando. Ainda não aprendeu a servir. Ainda não aprendeu a tirar, a catar os lixos da casa do Senhor. Está querendo subir para o altar para cuidar do povo, para cuidar das almas. Não sabe tirar os lixos da casa do Senhor. Se mandar tirar os lixos da casa do Senhor, se sente, está me humilhando. Pois quando eu comecei, meus irmãos, se o pastor mandasse eu enfiar a mão dentro do vaso, eu enfiava. Assim como eu já enfiei, sem ninguém mandar. Porque tudo que nós faz para Deus está pouco. Esfrega o vaso, xuxa a mão lá dentro e lava. Aleluia. Não preciso de mostrar para ninguém, não, porque Ele está vendo. Aleluia. A nossa recompensa vem lá do alto. Em nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida nessa noite. Maravilhas vindas de Deus. Bênçãos vindas do Senhor. Proteção divina vinda de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, em nome de Jesus. Eu profetizo nesta noite cura em nome de Jesus Cristo. Transformação. Eu profetizo um coração novo, um coração aquebrantado na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Ayanda, canta, lava, eu profetizo em nome de Jesus. Tem anjos passeando lá na casa do irmão Fábio. Tem anjos passeando lá, irmão Fábio. Deus poderoso. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri.
esse homem tem passado. Só Deus sabe. Mas é tempo de cantar o hino da vitória. É tempo de glorificar o nome santo do Senhor. Quanto livramento o Senhor deu para isso? Quanto livramento o Senhor deu? Deus é fiel. Deus, Ele não abandona os filhos. Basta nós confiar, meus irmãos, e manter firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para nós não trabalhar com emoção. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Aleluia. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que entender quando é emoção, quando é empolgação, porque Deus também não trabalha no meio de emoção, no meio de empolgação, e quando é o Espírito Santo falando conosco. Quando é a verdade, porque a verdade vem de Deus. Nós temos que vigiar. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos que vigiar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós profetizamos, mas nós ensinamos também que tem que vigiar. Né? Muitas das vezes tem pessoas aí perdendo as bênçãos que Deus mandou, porque o Satanás pula, começa o diabo quer que nós recebamos a bênção. Por quê? Então nós temos que tomar cuidado, dobrar o nosso joelho, pedir Deus resposta, orar e ouvir a voz do comando de Deus. Glória a Deus. Para nós não perder a bênção. Deus tem para nós. Glória a Deus. Para não trocar a bênção por qualquer coisa. Nós temos que andar na torre da vigilância. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Deus é fiel. Vamos estender as mãos. Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Eu passei hoje do tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na tua casa, no teu trabalho, onde quer que todos nós estiverem, toda a igreja diz: Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha.